Usando a comunicação como ferramenta de transformação. E para começar esse painel, ela, que é moradora do Meier, comunicadora e criadora do perfil A Mina do Meier, que virou referência ao mostrar um bairro com humor, afeto e consciência social. Com criatividade e um olhar atento para o cotidiano, ela transforma a vida suburbana em conteúdo que valoriza a cultura local e fortalece o orgulho de quem vive ali. Mais do que influenciadora, ela é uma estrategista digital que acredita no poder das redes para divulgar projetos, negócios e ideias de forma inteligente e acessível. Seu trabalho é um convite a enxergar o Rio para além dos cartões postais e ao se orgulhar do lugar de onde ela veio. Então, estamos falando de Carolina Ferreira. Deixa eu testar. Olá, gente, tudo bem? Vou tentar usar a oratória como a maravilhosa, mas talvez eu não consiga. Boa tarde ainda para todo mundo. Meu nome é Carolina Ferreira. Podemos iniciar aqui a apresentação. Infelizmente não funcionou, a gente testou, mas não rolou. E a gente vai começar a falar como divulgar seu projeto sem gastar quase nada. Pode passar esse primeiro slide. Esta belíssima aqui sou eu, meu nome é Carolina Ferreira, mas você pode me chamar de Carol ou Mina do Meier, porque por onde eu passo "Ih, a menina do Meier", ou "Fala Meiense", que foi um bordão que surgiu por acaso, mas mais ou menos, vou explicar mais pra frente. Pode passar. Eu sou do Meier, criada desde as primeiras horas de vida no bairro, me orgulho muito disso, porque a minha família, meu pai e minha mãe, vieram do Nordeste. E muitos jovens começaram a vida aqui. E meu pai fala que ele é pernarioca, que ele veio de Caruaru pra cá, já casado com a minha mãe na época, e começaram a vida aqui com muita luta. Inclusive a primeira casa que a gente morou no Meier, foi ele que construiu ao longo de 10 anos de vida aí. E foi onde eu comecei a minha vida. Pode passar. Influenciar requer responsabilidade. Todo mundo concorda com isso? Ainda mais com as últimas notícias que a gente tem visto aí de influenciadores XYZ, que a gente não precisa comentar aqui quem é. E foi por isso que a Mina do Meier surgiu. Vou só consultar, porque comecei a influenciar porque eu já tinha uma vivência de outras páginas da internet. E no Meier a gente tinha muitas páginas de pseudo-influenciadores. Eu falo pseudo porque quando eu mostro o bairro de forma positiva, eu mexo num vespeiro. Porque infelizmente a gente sabe que violência, crime e tudo que é de ruim no mundo vende. E quando eu tento mostrar o outro lado, eu sou taxada. Não positivamente. Eu sou taxada negativamente, por incrível que pareça. Porque como é que essa menina tá mostrando uma coisa positiva? Se no Meier tem tanta coisa XYZ, não pode ser assim. E aí, em um determinado momento, tinha um grupo de Facebook na época, que hoje em dia, infelizmente, se tornou meio ali um submundo da internet, dando uma informação falsa. E eu sabia que era uma informação falsa porque eu estava inserida nessa informação ali como espectadora. E eu percebi que era uma informação falsa. E eu falei, bom, eu vou criar uma página que mostre a realidade do bairro, sem esquecer também das questões que não são tão positivas, mas vou trazer uma forma leve. Pode passar. A Mina do Meier surgiu da vontade de colocar o Meier no mapa de grandes potências online, com novas formas de comunicar e apresentar o bairro nas redes. Sem sensacionalismo, sem fake news e com muito amor. Eu estava pensando, antes de entrar,
que as falas anteriores foram tão interessantes e no que a minha fala eu ia trazer para unir tudo que já foi dito, né? E a base da minha fala é o afeto. Tudo que a gente faz com afeto transborda e quem está na mesma frequência de afeto que você, chega junto de você. Então, é isso que faz a minha página, com tão pouco tempo, a página vai fazer 3 anos, já ser um sucesso e referência do bairro e para além do bairro, porque eu tenho recebido convites de grandes locais, grandes meios de comunicação para apresentar o MEI da forma que eu apresento. Pode passar. E aí me sugeriram informar qual foi o primeiro post viral da página. E para falar do primeiro post viral, eu preciso falar que a página surgiu da vontade de contar histórias além da fachada. Eu conto histórias dos empreendedores. Na página não tem flyer, na página não tem post frio, eu conto a história daquela pessoa que está ali empreendendo. Então, para quem não conhece, quem não foi no MEI ainda e eu espero que vá, a gente tem o churrasquinho da Martinha, que na época não tinha nem Instagram. Mas eu contei a história do churrasquinho da Martinha nesse post e viralizou. Foi o primeiro post que viralizou depois de 8 meses de página. Que pra mim eu considero rápido. Com a quantidade de informação que a gente recebe hoje, né? Considero como sendo rápido. E aqui talvez não dê pra ver, mas pra uma página de uma micro-influenciadora ter quase 2.000 curtidas, é muita coisa. E um alcance de 74 mil pessoas. É uma coisa muito expressiva para uma micro-influenciadora. Pode passar. E aí, também me perguntaram se com apenas um celular eu conseguiria, ou você conseguiria revolucionar a internet. E sim, com apenas um celular e a lente da câmera limpa, quem não é influenciador não vai sacar essa dica. Mas quem vai saber que antes de tirar uma foto ou fazer um vídeo, se você limpar a sua câmera, gente, a diferença do conteúdo da foto vai ser tão importante, vocês não têm noção. Você não precisa ter um celular top de linha, mas a câmera limpa faz a diferença. Às vezes, a sua película está craquelada na câmera frontal, você nem sabe. Tá suada, você não sabe. Aí tá tirando foto, tá sendo com a qualidade ruim, que não entrega na internet, e você fica frustrado porque, caraca, meu conteúdo não vai pra lugar nenhum. Às vezes é o celular que está sujo. E então, guardem essa dica pra vida. Dica de ouro. Limpem a câmera. Sempre que vocês virem um influenciador na rua, antes de tirar foto assim, ó, saibam, é a dica de ouro pra tirar foto e fazer vídeos bons. Pode passar. Ferramentas simples para criar posts e também ferramentas que são indispensáveis. Na minha época de jovem, que pode parecer que sou jovem, mas eu já tô depois dos 30, gente. Na minha época de jovem, minha mãe rapidamente me colocou num curso de SOS Computadores. Para mexer no Excel, no Word, aprendi cedo. Hoje, é Canva e CapCut. Tem que estar no rol ali, junto com as ferramentas tradicionais, que são importantes. Mas a gente precisa aprender a mexer nesses dois, porque o Canva te dá uma liberdade de aprender coisas que antes só estava na mão de um designer. E é muito bacana de você aprender, não dispensando o trabalho de um designer, mas é importante. E o CapCut vai te dar a possibilidade de editar vídeos de forma fácil e rápida. Quando eu fiz esse material, ainda não tinha saído a atualização do Meta, mas o Meta já soltou uma atualização falando do Edits, que é a ferramenta própria do Instagram para edição de vídeo. E o CEO do Meta já informou que os vídeos que são editados e produzidos no Edits vão ter melhor entrega dentro do Instagram. Então, se você ainda também não tem o Edits
baixa na sua loja de aplicativos. E se chegar em algum dono dessas ferramentas, patrocinar a Carolzinha aqui, tô disponível. Pode passar. Mostrar o bairro de forma afetiva e com orgulho torna as divulgações mais atrativas. Quem consome o conteúdo dessa forma entende exatamente o que eu gosto de transmitir e torna tanto os negócios quanto empreendedores, locais e serviços mais bem vistos pelo público em geral. Estou falando disso porque vai vir logo à frente falando sobre como as pessoas que querem divulgar na página chegam até mim. E é dessa forma, quem consome meu conteúdo, eu já sei quem é. Porque já chega falando a minha linguagem. Porque eu doutrinei as pessoas a entenderem que é assim que eu gosto de tratar o bairro. E é dessa forma que eu falo. E aí a galera já chega, quem consome meu conteúdo antes de fazer essa captação, de divulgação, sabe como é que eu falo. Por isso que tratar o bairro e tratar as pessoas com amor, com afeto, torna tudo mais afetivo, mais atrativo, mais afetivo e faz com que chegue mais longe. E, apesar da página ser recente, a forma que eu falo influenciou outras páginas que eram referência no bairro a produzir conteúdos da forma que eu produzo. É que eles não vão falar isso pra vocês, mas eu tô contando. Então, pode passar pra próxima. E essa é a equação do amor. O tom das postagens, experiências reais, mais o afeto, mais memórias afetivas, que é uma coisa que a gente foi perdendo com a frieza e a distância da internet, trazer memórias afetivas faz com que mais divulgações de forma orgânica surjam. Porque quando eu conto uma história de um empreendedor e eu trago uma experiência minha, as pessoas se identificam. Isso é a forma mais fácil de aproximar a galera que está na internet do conteúdo que você quer divulgar. Pode passar. Parcerias que fazem diferença de verdade. E eu coloquei todas, mas com uma observação. Todas que chegam para somar de acordo com os valores da página e caminhem junto para tornar o bairro melhor. Eu aprendi isso depois de um tempinho. Antes eu falava assim para tudo. Mas eu comecei a perceber que nem todo mundo tinha a mesma frequência que eu. Vibrar na mesma frequência é importante. Então, eu comecei a conseguir filtrar quem chegava para somar, tanto com a página quanto com o bairro. E isso é importante, mas isso é uma questão de feeling e quem ainda não tem é muito capaz de aprender. Pode passar. A troca com outras páginas e pequenos negócios se dá através da energia compatível, que eu já falei antes. Se a energia vibra na mesma frequência, acontece. É natural. Se você é influenciador, ou se você tem um negócio, ou se você tem um empreendimento, onde chegam pessoas que não vibram na mesma frequência que a sua, aquela relação ela não vai acontecer. Não adianta você insistir. Agora, se for uma coisa para somar e chegar junto, vai acontecer e vai acontecer de forma fácil. Pode passar. E aí chegamos à pergunta final. Como valorizar o lugar onde você vive usando a comunicação? E é uma pergunta retórica de acordo com tudo que eu já apresentei. Afeto, comunicação positiva, tentando transmitir o que você acredita, é a forma que eu encontrei de valorizar o meu bairro. E eu vou deixar a pergunta para vocês. Como vocês valorizariam o bairro, o local, o território onde vocês moram? Sem mostrar tantas coisas que o noticiário já posta. Pode passar. Obrigada, meienses. Carol, somos nós que temos que... Valeu, é nós. É nós, então, é nós. Carol, somos nós quem temos que te agradecer por trazer um sorriso tão gostoso ao falar do lugar aonde nasceu, mora e, por certo, vai permanecer por lá, né? Com certeza. Que coisa boa. Eu tive uma entrevista
falando assim, onde você gosta de morar? Eu vou aqui. E se você pudesse voltar, você voltaria pra onde? Pra cá. Hoje, eu vou falar do meio, vou falar, não, eu quero morar em outro lugar. Lá que eu gosto de morar. Maravilhosa, né? Gente, alguém tem uma pergunta pra Carol? Então está bom, vamos lá, pode Boa falar. tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Chamo Sueli Cardoso. Sou oriunda de Costa Barros, a Zona Sul. Você conhece Costa Barros? Quem conhece Costa Barros? Ele faz uhul! Uhul! Isso aí, legal. Então, você me explica, é uma pergunta também com provocação. Como você me explica a valorização de um território onde tem muitos conflitos? Como a gente coloca além mesmo da margem dos noticiários trágicos? Você dá uma ideia aí, eu preciso postar Costa Barros, o lado positivo. É isso aí. Obrigada. Ó, pra começar, eu vou dar três passos que eu tive no início da página. Pra criar a página, eu primeiro teve o trocadilho do nome, né? A mina do meio pode ser a mina de mina mulher ou mina do ouro. A partir do nome eu já delimitei ali meu espaço. Entrei no Maps, olha que loucura. Entrei no Maps, fui olhando loja por loja e comecei a seguir tudo que eu via. Achar, procurar na internet. E a partir daí, a galera vendo, nossa, página nova, diferente, como é que você faz pra divulgar? E aí eu ensinei pra eles que eu contava histórias. Eu não... mas você não posta flyer? Você não pode... Não posto flyer. Me conta, qual é a sua história? Qual é a sua história no bairro? Como você chegou aqui? Como a sua família chegou aqui? O que você faz diferente? Qual é o diferencial do seu negócio? E eu recebi muitas respostas assim, nossa, ninguém nunca me perguntou isso. Eu não sei qual é o diferencial da minha página. Ou não sei qual é o diferencial do meu negócio. Eu falava, então pensa. Você tem um tempo que você quiser pra pensar. Quando você tiver a resposta, você vem falar comigo. E eu recebo relatos de muita gente que se identifica dessa forma de contar a vida. E eu acho que é essa forma, pegar o emocional da galera que tá perdido, muitas vezes. Escutar, ter uma escuta atenta, é importante. Muitas vezes eu recebo mensagem por áudio e eu não ouço na hora e demoro às vezes pra ouvir. E eu falo, desculpa, não ouvi antes, mas eu tô te ouvindo agora porque eu tô te ouvindo com atenção. E outra pessoa também falou de ouvir com atenção. E a gente tem que ouvir com atenção as pessoas. É o mais importante, as pessoas querem ser ouvidas e elas não sabem disso. Então acho que são 3 passos que... Se você começar assim, e se não conseguir também pode pedir ajuda que eu ajudo todo mundo. Obrigada. Aqui, olha, mais uma pergunta. A produção está trazendo o microfone. Júlia, tô no tempo, Júlia? Obrigada. Primeiro, eu te parabenizar pela iniciativa. Acho que bairros, né, em especial dos subúrbios da cidade, precisam desse tipo de atividade que você faz. Né? Obrigada. Eu escrevi um livro sobre os 267 rios da cidade do Rio de Janeiro, da nascente a foz, e abordando os aspectos históricos. E Meia, né, tem um rio chamado Rio Meia. Sim. Que por vezes fica escondidinho em ponto, mas em outro ponto fica bastante exposto. E já foi rota, inclusive, de navegação, né, com transporte de cana-de-açúcar e por aí vai. Você falou mina de ouro, desculpa, eu tive que pedir a palavra, porque no bairro do outro lado da linha do trem, em Engenho Novo, existe uma mina de ouro. E Meia é o primeiro shopping do Brasil, está no Meia. Da América Latina. Na América Latina. Sim, No Meia. No shopping no Meia, primeiro shopping da América Latina. Pra quem não conhece, Meia. essa é a história, viu? Então, fico muito feliz em ver o seu trabalho. Eu acho que você deve dar continuidade nessas informações, porque eu sou do Grajaú, Vila Isabel, mas é quase que não dá para resistir comer uma coxinha na Dias da Cruz. Terça-feira, tem muita dica na página. Parabéns. Obrigada. Vocês podem seguir a página, fiquem à vontade. Eu já notei que com a página também a galera tem se interessado em conhecer o Meyer para além do Vai Que Cola. Já recebi... Pedro Sampaio do Meia. Hã? Pedro Sampaio. Sim! E assim, eu faço questão de falar que é Meyer e Grande Meyer para englobar a galera toda e todo mundo se sentir acolhido. O que também já deu algum problema, mas acontece. E aí, mas já recebi pergunta do tipo, o Meyer não é um bairro fictício. O Meyer existe. Achei que era um bairro de seriado. Não, o Meyer existe. Então a gente precisa mesmo trazer essa nova visão para um bairro que tem uma história imensa e é super respeitado, tanto pelos moradores quanto por quem conhece. E é para isso que eu tô aqui.
Aplausos, gente. Muito obrigada mais uma vez, Carol. Posso receber um abraço seu?